amigos do Canal BA, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net, além, é claro, da Verbo Jurídico, onde estamos aqui gravando os nossos programas, as nossas edições. Pergunta e Resposta que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos durante a semana na grade de programação do canal 20 e 520 da NET. E neste primeiro bloco, é com muita alegria que nós recebemos hoje a visita do vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Reginaldo Pujol. Vereador Pujol, satisfação imensa minha e do Kleber Moreira em receber o nosso querido amigo Pujol. Já que a satisfação é em dupla, né? Eu também respondo em dobro, tá? A alegria é minha, sobre 2 aspectos. Primeiro, está aqui no Verbo Jurídico. Segundo, está dialogando contigo, que é uma pessoa que eu quero muito bem, que eu conheço de longa data, quando tu era muito jovem, iniciasse no jornalismo, isso lá século passado. Lá na Câmara de Vereadores eu já vaticinava que tu serias muito requisitado na tua atividade pela tua qualidade profissional, e especialmente pela tua seriedade. Muito obrigado, vereador. Eu estou vereador. aqui para responder as tuas perguntas. Vereador Pujol, que é o mais antigo em atividade na Câmara Municipal de Porto Alegre, o decano da nossa Câmara e uma verdadeira enciclopédia no que se refere aí aos assuntos da cidade de Porto Alegre. Cada canto de Porto Alegre, o vereador Pujol sabe os detalhes, não é mesmo? A enciclopédia perdeu a vez, agora não tem mais espaço, agora é o Google. É um Google, é uma enciclopédia virtual. E eu não estou querendo concorrer com o Google, não quero tirar o espaço desse menino aí, fabuloso aí, que sabe tudo. Exatamente, e não exatamente. se furta de responder. Quando a gente pergunta, ele responde. Exatamente, muito bem. Mas, vereador Pujol, um dos temas aí da atualidade que nós gostaríamos de conversar aqui, nós estamos para 19 municípios no Rio Grande do Sul, diz respeito aí à atuação da nossa Câmara de Vereadores da capital neste primeiro semestre até agora. Qual a sua avaliação? Nós podemos dizer que é o primeiro trimestre que efetivamente se conclui. Considerando que a Câmara começa a funcionar plenamente no início de fevereiro, transcorrido o mês de fevereiro, março e abril, nós temos, a rigor, menos de 100 dias de atividade. Dá para notar um clima bastante agitado. Nós acreditávamos que, sendo esse ano o chamado ano neutro, não tem eleições nesse ano, de 2 em 2 anos a gente enfrenta processo eleitoral, mas as mudanças que ocorreram, tanto no governo federal como no governo do Estado, e uma mudança que poucos perceberam, que é a mudança de estratégia do prefeito da cidade, que com 2 anos de atraso, na minha opinião, começou a entender que ninguém consegue dirigir um município, um estado, uma união, sem um canal de diálogo mais forte com o Poder Legislativo. O Marquesano, no início, entendia que poderia buscar talentos em todo o país e assim trabalhou, e com isso fazer uma administração inovadora. Nesse ano, as coisas mudaram. Ele teve a inteligência, a sabedoria de compreender essa situação, iniciou fortalecendo o diálogo com o PMDB, que sabidamente é a maior bancada na Câmara de Vereadores, continuou conosco, foi adiante em outras tantas, e hoje a gente pode dizer que tem uma base sólida, que tem dado sustentação ao governo de forma inteligente e consequente, aprovando projetos que há mais tempo mereciam ter sido aprovados e que agora, reexaminados, digamos assim, e melhorados, melhor colocados, com alterações de redação e às vezes até mesmo de conteúdo, resultado em vitórias positivas para o governo do município
e deram início a esse novo clima de expectativa que o governo municipal está gerando, enfrentando com objetividade os problemas mais simples, ou pelo menos mais corriqueiro, como o mais premente é o pagamento em dia dos servidores municipais, que vinha no final do ano passado sendo retardado e que agora, até o presente momento, e pelo jeito vai continuar até o final do ano, sendo pago corretamente ainda durante o mês da realização efetiva do trabalho. Vereador Pujol, como é que está o debate no Parlamento Municipal a respeito da questão envolvendo o IPTU? Bom, é o terceiro ano que a Câmara irá enfrentar esse debate. Evoluiu bastante, positivamente. Acho que o governo está compreendendo que a chamada justiça tributária que estaria sendo preconizada não pode incidir em alguns erros práticos insuportáveis, entre os quais o mais forte, o mais eloquente é não compreender o momento em que ele está sendo executado. Nós sabemos que tem muitas coisas que são corretas, mas como se pretender em 2 anos, 3 anos, 4 anos, mudar situações que estão cerca de 30 anos ocorrendo. A defasagem entre o que é previsto e o que é realizável no município em termos de tributação predial vem de 30 anos. Para corrigir, é preciso se ter a sensibilidade de não pretender, num ano só, no momento em que o contribuinte está amassado por uma carga tributária imensa, tanto federal, estadual e até mesmo municipal, querer corrigir tudo numa hora só. Então, acho que o município está quase no ponto de ver essa coisa se modificar, mudando alguma coisinha mais consistente no governo, na proposta do governo e dando condição para que, afinal, esse ano a gente possa aprovar esse projeto, que tem que ter algumas mudanças. Isso o prefeito está começando a compreender, e se ele não compreender na amplitude devida, mais uma vez nós vamos fracassar. Quais são as mudanças principais no seu ponto de vista? Não pode a incidência ser tão forte como você pretende em termos percentuais. Admitir que algumas pessoas possam ser tributadas no IPTU no ano que vem em mais 30% é fora da realidade brasileira. Tem que ser menos e mais dilatado no tempo. Se a pretensão é corrigir em 3 ou 4 anos, vamos corrigir em 6 ou 8, mas vamos dilatar como dilataram irresponsavelmente a revisão, porque há 30 anos que deveria isso ocorrer e está ocorrendo agora. Temos mais 1 minuto, nos informa aí o Julian Cavalli, nosso novo produtor do Pergunta e Resposta. A questão envolvendo a nossa Orla do Guaíba, que está aí revitalizada, vereador Pujol. Essa é a maravilha. Isso é consagração, não só do Fortunati, que iniciou o trabalho, como dos pensadores do projeto, o Jaime Lerner, que no momento foi vaiado na Câmara de Vereadores pelo pessoal que falsamente representava o conjunto dos arquitetos gaúchos e que agora é consagrado, porque quem vai um fim de semana passear na orla tem que conviver com 50 mil pessoas que por ali circulam, tendo que ter o cuidado, inclusive, no caminhar. Não pode caminhar com muita pressa, senão vai tropeçar. Tamanho o número de pessoas que ali surge. Agora, vai para a segunda etapa. E dentro de uma programação que já existia, vai dar mais ênfase, não só, digamos assim, ao lazer estático. Vai criar uma série de quadras esportivas capazes de intensificar o que já tradicionalmente ocorria naquele segundo trecho da orla, a prática do esporte, futebol de campo, futebol 7, futebol de salão, voleibol, basquete, enfim. Esportes que envolvam a bola, que é, sem dúvida nenhuma,
a paixão do brasileiro, que adora o futebol e que agora está apaixonado pelo vôlei, com toda a razão, porque o vôlei nos dá muito mais alegria do que o futebol. Mais uma vez, vereador Pujol, muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Bá. Continuarei aguardando que tu me pergunte que eu vou te responder, ok? E nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Olá, Renato Sagreira, nosso diretor Kleber Moreira. Então, como de hábito, aqui estamos com mais um Perguntas em Tons de Rosa, trazendo para você informações que certamente farão a diferença positivamente em nossas vidas. E hoje, com esse lugar maravilhoso, o Café Shakespeare, que funciona na Livraria Saraiva, no Praia de Belas. Eu, como de hábito, Cristina Forte e Tatiana Beltrame e uma baita colega que está aqui hoje com a gente. Exatamente. O tema selecionado de hoje é plasma rico em plaquetas. Conosco, para aprofundar um tema, a doutora Vivian Guerini. Tudo bem, doutora? Tudo certo. É um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Espero que todos gostem. Gratidão por estar aqui na presença de todos vocês. O quadro Perguntas em Tons de Rosa tem a chancela de Agência de Arte Comunicação de Resultados. Você quer que a sua comunicação funcione? Chama a arte. E também a Tatiana Beltrame, Clínica de Odontologia Estética, Beleza e Funcionalidade. Conosco, esse sonzinho em tom de rosa que você está curtindo fica por conta do nosso artista Vander. Então, como já foi antecipado, hoje nós vamos falar sobre uma técnica que está revolucionando a saúde e os procedimentos de tratamento. PRP, plasma rico em plaqueta. E também, como já foi antecipado, estamos com a doutora Vivian Guerini, que tem um currículo interessantíssimo. A doutora Vivian é especialista em ortodontia e ortopedia facial, é especialista em acupuntura, ozonioterapia, que uma outra vez, né, Tatiana, poderá vir falar sobre ozonioterapia. E também ela é especialista na obtenção e utilização de plasma rico em plaqueta. Doutora Vivian, que revolução é essa? Explique para nós, por favor. O plasma rico em plaquetas, ele é um concentrado de plaquetas obtidas através do sangue do próprio paciente. Essas plaquetas são fatores-chave no mecanismo de reparação dos tecidos duros e dos tecidos moles. Os tecidos duros a gente pode compreender como os ossos, né? Cartilagens, e os tecidos moles, a mucosa, a pele. Então, essas plaquetas, sendo fatores chaves, elas possuem substâncias que são fundamentais para o crescimento celular. O que são esses fatores fundamentais? São nutrientes, hormônios, eletrólitos, fatores de crescimento, vitaminas, né, e proteínas. E o plasma rico em plaquetas, ele é obtido através do próprio sangue do paciente. Dá licença, Cris. Isso que eu queria te perguntar. Na prática, como é que seria? Vai no teu consultório, tu tira um pouquinho de sangue e já coloca o próprio sangue no paciente e tem locais do corpo para eles serem injetados ou não? É aleatório ou existem pontos, né? Ele é obtido através da coleta do sangue. Após passar a centrifugação, nós temos um concentrado de plaquetas. E essas plaquetas são preparadas para injetar no local de maior necessidade. Se for a pele, nós vamos ter uma formação de colágeno, uma melhor textura na pele, né? Se for num implante, nós vamos ter uma reparação tecidual 2 vezes maior do que se não tivesse aplicado o plasma. E também com uma qualidade de reparação de tecido ósseo muito superior, porque tem nutrientes ali, entendeu? É feito numa sessão, então vai depender a quantidade de sangue retirado para a necessidade daquele paciente. Ah,
Que interessante, né, Cris? E pelo jeito também ele pode ter um bom uso para rejuvenescimento facial, doutora? Principalmente em rejuvenescimento facial, que é uma ferramenta muito boa da odontologia, né? Porque a gente recruta todas essas células de colágeno, né? A pele fica mais viscosa. Realmente a gente consegue um rejuvenescimento enorme, porque como é fator de crescimento, nós estamos nutrindo aquela pele e devolvendo, regenerando toda essa estrutura. Estamos, infelizmente, nos encaminhando para o final, sem antes, né, pedir que a doutora Vivian tire uma mensagem enquanto a gente saboreia esse chazinho. Vamos ver o que me reserva, o destino me reserva. Leia para nós, por favor, doutora. Quer sucesso? Coloque ele na sua consciência e na sua inspiração. Uau! Inspirador, realmente, né? Vamos fazer um brinde a essa mensagem. Tchim, tchim. E com esse alto astral e essa música maravilhosa do Vander, com a presença da doutora Tatiana, com a doutora Vivian, eu estou muito bem acompanhada, nos encaminhamos para mais um encerramento, para o final deste Perguntas em Tons de Rosa. Um beijo para vocês e até o próximo encontro. Beijo. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, sempre aqui pelo Canal Bá, com apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net e também da Verbo Jurídico. E é com muita satisfação que neste segundo bloco, eu e o Kleber Moreira recebemos aqui a visita do nosso amigo de longa data, desde a época em que trabalhávamos na Rádio Guaíba, o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, especialista em direito eleitoral, uma das maiores autoridades em saber jurídico eleitoral no Brasil. Pois ele lançou agora, em 17 de abril, o seu 7º livro, que eu vou mostrar para os telespectadores, 1000 curiosidades sobre política e eleições no Brasil. Livro esse editado pela Verbo Jurídico e que já está causando aí muita repercussão junto à sociedade. Nós, como estamos com o nosso programa para 19 municípios aqui, né, no Rio Grande do Sul, então trata-se de um assunto muito interessante para que o telespectador acompanhe em casa. Doutor Antônio Augusto, satisfação, obrigado por atender ao meu convite e ao convite do nosso Kleber Moreira. Pois olha, a satisfação é toda minha, me sinto muito à vontade, Sagreira, porque não obstante a relação que temos, eu, tu, o Kleber, a Verbo Jurídico, me sinto lisonjeado pela oportunidade de um espaço como esse, abrangendo um sem número de municípios. Fico realmente muito feliz pela oportunidade. Pois nós estávamos aqui conversando nos bastidores, né, sobre o surgimento deste livro. Né? Na real, doutor Antônio Augusto é filho de um grande colega nosso, saudoso Antônio Augusto, o plantão das multidões, com quem nós trabalhamos na Rádio Guaíba, e ele que fez um livro, né, sobre as curiosidades da Copa do Mundo. E aí o João Pedro, o neto do Antônio Augusto e o filho do Antônio Augusto Maier, pediu também um livro, só que sobre política. Como é que foi essa história? Pois é, isso aí foi o seguinte, numa manhã de domingo, o João Pedro folheando esse livro de 1000 curiosidades sobre a Copa do Mundo, ele me pediu, pai, escreve um livro sobre política e eleições, abordando todos esses assuntos aí que tu estuda, que tu trabalha. E aí me deparei com esse pedido de um menino de 12 anos à época, me senti realmente muito embriagado assim pela alegria, né? Afinal de contas, uma criança fazer um pedido para que se escreva um livro com essas características. E aí, passado o tempo, eu tinha um outro compromisso com uma outra obra que eu publiquei aqui pela Verbo. Publicado aquele livro, lançado aquele livro, eu então me debrucei na pesquisa deste aqui. E aí, para minha satisfação, após o período de pesquisa de 10 meses, eu, com a orientação da minha filha, da Júlia, que me determinou que o livro não tivesse curiosidades que passassem no máximo de 5 por página e numa fonte grande,
porque ela me ressaltou, né, que a maioria das pessoas usa óculos, tem dificuldade para ler, então o livro tinha que ter fonte grande e uma logotipia fácil, para que se pudesse ler com tranquilidade. Então os meus 2 filhos praticamente assim me monitoraram, né, para que eu fizesse o livro tal e qual como o João Pedro pediu e com essas orientações que a Júlia me determinou. Letra grande. Então saiu o livro aí, tem tido uma acolhida muito boa, os comentários são muito amáveis em torno do conteúdo. E eu fiquei muito satisfeito, assim, porque pedido de filho não se pode negar. Jamais, jamais. E o embasamento, o conteúdo do livro, quanto tempo de resgate dessas informações, doutor Antônio Augusto, para que pudesse compilar essa obra? Eu sei que o saudoso Antônio Augusto, ele era, né, o plantão esportivo maior do Brasil, ele tinha tudo anotado. É gol, tem gol, aonde, Antônio Augusto? Então, como que fizeste essa relação, essa analogia com o livro? Primeiro que eu me espelhei nele nisso, né? Eu tenho um hábito de arquivar, de guardar. Então, a contar de 1982 para cá, dentro do possível, eu tenho praticamente todos os programas de governo de todos os candidatos, por exemplo, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, à presidência da República, de 1989 para adiante, matérias de jornal, coleções inteiras que eu acompanhei, por exemplo, toda a Assembleia Nacional Constituinte, tudo que foi possível recolher sobre a Constituinte, dos principais jornais do Brasil, eu tenho tudo devidamente encadernado. Eu tenho várias colunas do Carlos Castelo Branco, que foi, do ponto de vista da cobertura política, talvez o mais vivido ao lado do Vilas Boas, em matéria de Constituinte, redemocratização. Tenho toda a documentação pertinente àquele período de transição entre a doença do Tancredo Neves e a posse do José Sarney. E, posteriormente, né, todo o material das eleições presidenciais. E, ao lado disso, eu também mergulhei numa bibliografia muito densa, muito confiável, abordando os períodos anteriores a este, né? Mas o livro inicia em 1891, data da eleição indireta para a presidência da República, e termina no dia da posse do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, e, inclusive, faço uma análise sobre aquele Rolls Royce do desfile. Então, são 1000 curiosidades que eu procurei diluir nesse período de tempo, 1891-2018. Fiz uma abordagem assim muito concisa para não tornar o livro enfadonho ou cansativo, de modo a que ele possa ser lido sob qualquer ordem, qualquer critério, não é? Abordei a inauguração de Brasília, o Estado Novo, as constituições brasileiras, a CPI, a banda de música da UDN, a fusão, sei lá, depois que derivou no PP, que absorveu o MDB e resultou no PMDB, enfim, todas essas questões ao longo da história da República. Um livro realmente que mergulha na história, porque essas coisas estão ficando para trás, Sagreira. As pessoas, além de ler pouco, de estudar pouco e cada vez acessar menos as fontes bibliográficas, elas têm um déficit sobre a história do Brasil. E as novas gerações não podem ficar sem saber o que aconteceu antes. Então essa é a missão do livro, é difundir o passado, mas de uma forma leve, tranquila. Existem curiosidades aí com uma linha, 2, 5... Toda uma trajetória, por exemplo, o Chateaubriand, que foi senador, os pormenores das eleições do Chateaubriand, as bancadas na Câmara dos Deputados, as bancadas do Senado Federal, quando surgiu o primeiro suplente, quem formatou a primeira CPI. Questões desse naipe, que praticamente seguem se repetindo Brasil afora, continuamente. Uma amostra para o telespectador, uma curiosidade do livro que o Dr. Antônio Augusto pode divulgar para que você, telespectador, compre essa edição que vale muito a pena. O que me chama muita atenção é o presidencialismo no Brasil, né? Eu vejo que o presidencialismo aqui no Brasil, ele esgotou. Ele é um sistema esgotado. Ele não tem perspectiva de melhora e ele não convence mais. A primeira eleição brasileira se deu pela via indireta. Naquela eleição, 2 chapas disputaram a presidência da República e a vice-presidência da República. Pois bem, foi eleito presidente da República o Marechal Deodoro da Fonseca. Foi eleito vice-presidente da República o Marechal Floriano Peixoto. Todavia, o Marechal Floriano Peixoto fez para a vice-presidência mais votos que o Marechal Deodoro para a presidência.
Obviamente que eu não vou revelar os scores, aí só comprando o livro. Ah, com certeza. Mas, de qualquer forma, surpreende que a primeira eleição, a par de indireta, resultou numa anomalia. O vice-presidente da República com mais votos no colégio eleitoral que o próprio presidente. Só que isso aconteceu outras vezes, não é? Por exemplo, na eleição de 1960, João Goulart fez mais votos que o Juscelino. Então, é uma questão interessante, né? Porque o vice e o presidente, eles nem sempre tinham a mesma votação e às vezes o vice era indesejado. Então não havia chapa, havia, na verdade, uma eleição separada. E hoje a chapa é que determina o resultado do pleito. Então essa é uma delas. Existem aí dados assim fantásticos, o inchaço da Câmara dos Deputados, a criação dos suplentes, enfim, questões atreladas aí ao passado, mas que eu penso que são importantes de resgatar. E na contracapa, um belo depoimento do nosso amigo e colega Rogério Mendelski. Sem dúvida. Eu pedi ao Rogério que fizesse isso, seja pelo meu convívio fraterno e frequente com o Rogério, pela admiração pessoal que eu tenho por ele, pela sua memória privilegiada, mas sobretudo porque eu me senti na obrigação de fazer uma espécie de carinho numa pessoa que me trata tão bem e que me oportuniza tantos contatos e tantos convívios. Então eu havia pedido ao Rogério que fizesse o prefácio, mas aí Ricardo Glin, Nilson Paim de Abreu Filho resolveram converter o prefácio na contracapa. Então a encomenda ficou melhor ainda, né? Exatamente. Doutor Antônio Augusto, reforma política no Brasil. Um comentário seu. É uma necessidade inadiável, uma matéria que precisa ser aprofundada, estudada, sem conteúdo ideológico, sem viés partidário. Nós temos um sistema presidencialista já no limbo, nós temos feudos no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, é preciso estabelecer limites para as reeleições parlamentares, nós precisamos repensar o número de deputados federais, nós precisamos repensar o número mínimo de deputados federais por unidade da federação, de modo a compatibilizar a população com a representação. E o custo desse parlamento, que do ponto de vista de resultados, não se paga, deixa a desejar. Também é necessário pensar questões muito delicadas, como, por exemplo, a proibição de prisão no dia do pleito, que é uma matéria eleitoral absolutamente necessária. O ensino da cidadania nas escolas, para que as crianças possam ter noções do que seja voto obrigatório, facultativo, a estrutura política do país, a tripartição estatal. É imprescindível que esse assunto da reforma política seja abordado pelo Congresso Nacional frontalmente, de uma maneira séria, buscando resolver o sistema partidário e o sistema eleitoral, que hoje, sob a perspectiva em como ele se encontra, ele não é convincente. Mais uma vez, doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no nosso Pergunta e Resposta. Eu que agradeço, Sagreira, a oportunidade e me sinto muito lisonjeado em poder gozar desse privilégio com vocês aqui. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso programa aqui pelo Canal Bá para 19 municípios gaúchos, contando sempre com a sua audiência. Até a próxima!